A vítima não tem culpa. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. O sentimento de culpa tem um peso enorme nas costas de quem passou por um relacionamento, quem está no relacionamento com um narcisista. E pode ser um relacionamento de qualquer tipo, se você é filho de pais narcisistas, se você tem um relacionamento afetivo, se você trabalha com um narcisista, o sentimento de culpa está lá. E ele vai ser reforçado por essa pessoa. E o mais difícil quando você se percebe numa situação dessa, quando você cai num canal desses e quando você começa a se identificar com as coisas que são faladas, é que normalmente as pessoas que não vivem esse tipo de situação vão reforçar esse sentimento também. Quando você tenta explicar as coisas que estão acontecendo, as experiências que você está tendo, é um mundo tão maluco que de fato parece que você está exagerando, parece que você fez alguma coisa, a coisa é orquestrada de um jeito que parece que a culpa é tua. E dentro do próprio ciclo, o abusador narcisista vai fazer com que esse sentimento seja reforçado o tempo inteiro. Porque em alguns momentos as coisas caminham muito bem e depois elas caminham muito mal, então a culpa só pode ser sua. Quando uma pessoa comete algum crime, quando ela faz alguma coisa de muito errado, ela vai presa. Essa pessoa comete alguma atrocidade e ela vai presa. Ela tem uma culpa e ela vai presa. Quando a gente se sente culpado, a gente vai para uma prisão emocional. Mesmo que a gente não tenha feito nada, essa prisão emocional, ela se cria e a gente permanece ali na mesma posição. Isso faz com que a gente não caminhe, isso faz com que a gente não raciocine, isso faz com que a gente se submeta, isso faz com que a gente volte muitas vezes para o ciclo. É óbvio que quando a gente fala em relações, existem sempre dois lados, existem sempre duas partes, tudo tem que ser ouvido, mas o ponto é que quando você se envolve com uma pessoa que mente, que manipula e que faz com que as coisas não fiquem iguais, a gente não está falando de 50%, a gente está falando de uma relação totalmente desigual, onde você entra acreditando que você é participativo, mas você passa a pensar de acordo com a vontade dessa pessoa. E a partir disso, as coisas que você faz muitas vezes não tem nada a ver com você. É claro que a gente não pode deixar de falar sobre responsabilidade. Culpa é uma coisa e responsabilidade é outra. A vítima de um abuso narcisista, muitas vezes ela vai ter que lidar com a responsabilidade do próprio abuso. Narcisistas não se responsabilizam por nada, então muitas vezes o narcisista faz uma dívida, é a vítima que paga, tá tudo no nome dela. O narcisista faz com que a vítima perca os amigos e é ela que fica com a responsabilidade da solidão. A vítima é difamada e é ela que assume as consequências. Então, toda a responsabilidade de tudo que acontece é a vítima que assume. Então, além do peso do próprio abuso, de tudo que a vítima vai ter que lidar, e ela vai ter que se deparar com questões íntimas de tudo que ela passou, ela vai ter que lidar com as consequências do que foi feito. É a vítima que sai limpando tudo o que aconteceu, porque o narcisista não se responsabiliza. E quando a gente fala em responsabilidade, a gente tem que pensar no momento em que a vítima puxa para si a responsabilidade da própria vida, que é o momento onde ela começa a trilhar um caminho de recuperação. O processo de cura, de libertação, de retomada de vida, ele é lento, ele é exaustivo, ele envolve uma série de coisas, mas ele envolve uma coisa chave, que é você entender a sua posição nessa história. Independente da responsabilidade, porque de fato você estava lá e você vai arcar com as consequências disso, mas a culpa dentro de um abuso não é da vítima. Uma vítima não tem culpa. Você tem que ser a primeira pessoa a se acolher, a se validar e entender a sua posição dentro da sua história. Não espere que isso venha dos outros. Existe uma parte importante para a gente colocar aqui, que é com relação à vergonha. Ninguém gosta de ter na sua história pessoal uma coisa dessas para falar, né? Não é um título legal, não é uma coisa bacana você falar que você foi vítima de alguma coisa. Seria muito bom se a gente tivesse outras coisas para contar. Mas a partir do momento que você entende o que aconteceu com você, que você dá a nomenclatura correta dentro de uma situação, você tira de você pesos que não são seus, e isso é extremamente importante. E isso é completamente diferente de se vitimizar. A ideia é você entender o que aconteceu com você,
você acolher essa posição onde você esteve por um momento e aí você partir para uma jornada de sobrevivência e cura. Talvez nesse caminho você se depare com pessoas que não entendem o assunto, com pessoas que nunca ouviram falar, com pessoas que debochem, com pessoas que sejam um pouco preconceituosas, enfim, que não levem então a sério a experiência que você teve, mas de qualquer forma, para você precisa estar claro o que você viveu. E isso independe do título, do rótulo, é uma coisa que eu sempre falo, não é sobre você diagnosticar ninguém. Quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando aquela pessoa. Isso aqui não serve como um diagnóstico, mas é sobre você entender que dentro de uma situação você foi manipulado, dentro de uma situação você foi agredido. É você ter claro para você o que te aconteceu. Óbvio que quando você tem uma rede de apoio, quando você tem acolhimento, quando você tem a possibilidade de procurar um bom psicólogo que consiga entender a tua narrativa, fica muito mais fácil para que essas pessoas te ajudem a se localizar, inclusive no seu papel correto, se você foi vítima de uma situação. Mas isso às vezes acaba sendo utopia, dentro de casos tão complexos, porque a gente tem que pensar que uma vítima de um abuso narcisista, muitas vezes ela passa por um isolamento e ela não tem ninguém. Muitas vezes essa pessoa não tem dinheiro, ela não tem recurso nenhum e ela não consegue procurar ajuda nenhuma. Seria o ideal, seria correto, seria maravilhoso. É o meu desejo de verdade para todo mundo, se a pessoa pudesse ter todos os recursos disponíveis. Mas infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa passa por um ciclo de abuso narcisista, ela termina completamente sozinha e sem dinheiro nenhum, sem ter para onde recorrer. O que é importante aqui é reforçar que uma vítima não tem culpa. E a partir do momento que você se conscientiza disso e você acredita que você está vivendo uma situação como essa, você puxa para você a responsabilidade de ficar bem. Você tira da mão do abusador essa possibilidade. E aí ele nunca mais consegue te puxar de volta. Porque muitas vezes é pautado nessa ideia de culpa que um narcisista te puxa. Você passa a ser responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua saúde financeira, pela sua segurança, pela sua vida. Entender que uma vítima não tem culpa dá chances dignas para uma pessoa sair de um ciclo de abuso como esses. E é o que eu desejo para todos vocês. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.